preciso também se ele janta comigo, almoça comigo. Aqui em mais um momento muito importante na nossa conversa e temos na nossa presença o senador Arthur Virgílio, né, doutor? E diplomata. E eu quero dizer, senador, que nós estamos assim vivendo um momento hoje, aqui no nosso espaço, vivendo um momento de muita alegria, de uma satisfação imensa por tê-lo aqui conosco. A nossa conversa hoje, ela se resume naquilo que eu digo que nós podemos transmitir para as pessoas como uma grande sabedoria que o senhor tem, a sua experiência, a sua, digamos assim, o comprometimento que o senhor sempre teve com o nosso Estado, com o nosso Brasil, né? Portanto, eu gostaria que o senhor nos desse um nosso boa tarde para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Muito bem, boa tarde a todos. Eu tenho muita honra. Agora, vou repetir agora em público. Minha admiração pela senhora nasceu e cresceu a partir do momento que a senhora foi a juíza de uma eleição. Então, ganhou um candidato que não era do governo, mas estava no governo, e a senhora cuidou de não haver a menor eiva de desrespeito às leis eleitorais. E a eleição foi limpa, graças à sua energia. Eu, da certa vez, quando eu tive a honra de enfrentar o governador Gilberto Mestinho, vencer dele, uma coisa que ele é muito amigo do meu pai, depois ficou muito meu amigo também, mas vencer dele, assim, eu preferia que fosse outra pessoa, Sim, para eu vencer de outro, mas era ele o adversário, eu tive que fazer o que eu podia, e venci dele por uma margem bastante larga, até levando em conta que ele era a pessoa mais forte, eleitoralmente, do Amazonas, né? Foi talvez a grande figura do século passado. Muito bem, eu quero dizer o seguinte aqui, a gente tem muito que aprender, e eu aprendo com a senhora também, seu exemplo, o orador José Pessoa foi igualmente muito decente nessa eleição minha contra o Gilberto Freire, e era uma grande pessoa, eu tenho muito respeito por ele. E, enfim, eu entendo que isso, eu quero até fazer uma hierarquia. A senhora falou no Amazonas, no Brasil, eu quero fazer uma hierarquia clara. Ofender o Amazonas significa eu ficar contra o Brasil, ou cara. sim, Então, eu digo que se aqui fosse um Estado independente, eu não ficaria no país Brasil, eu ficaria no país Amazonas. sim, E acho que nós prosperaríamos muito. Não haveria ninguém perseguindo a Zona Franca nossa, ninguém, enfim. Teríamos que fazer um país assim valente, um país bem armado para reações defensivas, não para conquistar território dos outros, nada disso. Mas o Amazonas é do Brasil. O Brasil tem que precisar entender que está a COP no lugar errado. Tinha que ser aqui em Manaus. sim, Porque a COP lá só vai mostrar para as pessoas estrangeiras que o Pará tem apenas 38% de floresta natural. Nós temos aqui 90%. 90%. Então, é muito. O que nós temos é muito. Então, isso eu quero aí homenagear vários governos que passaram. sim. Cada um deu seu quilhão de força para que isso acontecesse. Então, eu que fui adversário de tantos e aliado de tantos outros, eu quero reunir um elogio a todos. Porque o Leste está aqui, não está aqui à toa. Está aqui porque cientistas lutaram, porque funcionários públicos lutaram, porque parlamentares de bom calibre lutaram, porque os governadores souberam manter, enfim. Eu faço essa homenagem, muito claro. Pegando como exemplo o governador Amazonino que foi meu adversário, duro, depois fizemos as pazes,
eu acompanhei até o momento da morte e sempre junto com ele, sempre lá. Ele falava comigo muitas coisas, enfim, e eu gostava muito, gostava dele. Eu acho assim, meu pai fez a UFAM, tá? Do Dr. Virgílio Filho fez a UFAM. Uma coisa bonita. O que, que ele queria? Evitar a exportação de cérebros para Itajubá, que eles iam para Curitiba, que era outro lugar. Sim. E o que, que o Amazônia fez? Tempos depois, ele criou a UEA. Então, aí que nós estávamos exportando menos cérebros. O trabalho do meu pai como fã foi muito bem seguido pelos seus diretores, pelos seus professores e alunos, que ajudavam muito. E a UEA fechou o, o Amazonas assim, uma pessoa pode se formar aqui e fazer uma pós-graduação onde ela quiser, ou no exterior, ou em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ela quiser. Certo. Foi a economia que sugeriria um grupo de economistas da PUC, que lá eles são muito bons em economia, né? Muitos deles fizeram parte do Plano Real, o presidente Fernando Henrique criou, e acabou com a hiperinflação, estava terrível. A inflação estava acumulada de mais de 13.000%. 13.000%. Ele acabou com a inflação, a hiperinflação, e, e tem aquela história: pessoas mais pobres comeram frango pela primeira vez. Passaram a ter uma moeda definitiva. Antes era cruzeiro novo, cruzeiro velho, cruzeiro assim, cruzeiro assado, cruzeiro virado, cruzeiro para cima, cruzeiro para baixo. Agora não. Agora o nosso dólar é o real. É o real. É a moeda que nós não vamos abandonar nunca. Ela faz parte, inclusive, do nosso esforço para ter um Banco Central organizado, independente como ele está. O projeto inicial foi meu. Hoje eu passei para um amigo aqui do Amazonas e ele fez muito bem. Pediu Paulo Guedes, um querido amigo meu, foi ministro da Fazenda do governo Bolsonaro, pedi a ele que ele convencesse o presidente, que era importante aquilo, e, e Paulo Guedes reuniu a maioria para votar a favor do meu projeto, estava nas mãos do meu projeto de independência absoluta do Banco Central. Eu me disse assim, puxa, o Banco Central ele vai dar 0,5%, 0,5%, em qualquer situação, enquanto durar o encanto. Depois a gente tem que se virar sozinho. Uhum. Como é que eu encanto? Beleza. Que Sim. coisa boa, que coisa avançada. Então, se o Brasil fosse decrescer 0,5% do PIB, produto interno bruto anual, então ficava zero. Se fosse crescer 3, acrescentaria meio, 3,5. Isso durou algum tempo. Isso, com essa previsão que nós fizemos, se confirmou. Durou um tempo e depois o Banco Central está aí, independente. Eu vejo assim, e o grande economista Roberto Campos Neto, neto do meu querido amigo, colega de Câmara e colega de Congresso. Engraçado, ele foi deputado, eu era senador, mas antes de tinha sido senador, eu era deputado. E depois ele foi deputado e eu deputado, nós ficamos lá. E o Roberto Campos é uma figura assim, muito séria, muito inteligente, genial até. Os livros dele, 2 volumes, Lanterna na Popa, deveriam ser usados, lidos por todos os homens públicos, todas as pessoas públicas. A gente não pode falar mulher pública. Mulher pública, a gente leva para o latim, seria a mulher que se prostitui. Se Então prostitui. não é. Porque eu digo que a mulher é uma pessoa pública e não uma mulher pública. Agora, o homem não. O homem sempre teve esse prejuízo. Eu gostaria de ver uma mulher empatada com um homem. Não quero um homem em cima de mulher. Na escala das promoções, aquela de tudo. A mulher merece crescer, deve crescer mesmo. Então, mulher pública eu não digo, porque eu sei que transferindo para o latim fica Pejorativo, né? pejorativo. Mas mulher, pessoa pública, eu conheço muitas pessoas de valor, muitas pessoas. Algumas foram torturadas nessa, outras não foram, mas eu vi muitas mulheres assim, que realmente eram pessoas admiráveis. Tinha uma repórter, foi isso no tele agora, ela foi, eu entrevistava muito numa rádio gaúcha. Hoje eu a vi senadora, tão bom, ela É?
Isso nos deixa muito feliz e, digamos assim, confiante de que nós mulheres temos, né, no senhor esse conceito, né? Porque não é todo mundo que pensa como o senhor pensa, né? Pensa a mulher como o senhor, né? A mulher que trabalha, a mulher que é médica, doméstica, interessa, mas a mulher, esse valor que o senhor nos trouxe agora, nos deixa encantada, porque muito obrigada. Eu vou lhe falar uma coisa, doutora. A senhora é uma grande mulher, mas eu quero dizer uma coisa. Uma vez um dos meus assim, professores, o doutor Ulisses Guimarães, um professor meu, doutor Tancredo Neves, eu não consigo deixar de chamar de doutor. Ele Sim, falava assim, me chama de Ulisses, no chão. Me chama de Tancredo, no chão. Não consigo. Eu consigo chamar o Mário Cova de Mário, que a intimidade era muito grande com os colegas deputados. Ele foi caçado junto com meu pai, era amigo do meu pai. Nós tivemos uma relação assim muito fraterna. Então eu conseguia, o Mário, que eu admirava, adorava ele, uma pessoa culta, preparada, convincente. Não vou nem falar que ele foi um dos maiores oradores do país. Eu vou falar que ele foi um dos mais convincentes oradores do país. Ele chegava numa comissão, ele queria X, o outro queria Y. Aí ele explicava o X de tal maneira que o X que ganhava. ganhava do Y, né? Ganhava. O pessoal do Y vinha para o X. Entendeu? Ele disse para mim o seguinte, Arthur, cuidado ao debater com mulher. Porque tem mulheres que apanham como mulher e batem como homem. Então é Sim, duro quando elas vêm como homem para cima do orador que as está desclassificando. Enfim. Eu digo, olha, é uma coisa que eu já faço por natureza, mas agora eu vou fazer por recomendação sua. Respeito absoluto à mulher e luta para que as mulheres tenham o assento em qualquer lugar e pronto, e seja isso uma declaração de igualdade, né? Igualdade entre pessoas que são iguais. Eu não vi a diferença do meu pai para minha mãe. Duas pessoas preparadas, duas pessoas corajosas, duas pessoas cultas, enfim. E tem pessoas, enfim, as mulheres, se puderem e quiserem, elas querem, podem, tem que realmente ocupar postos importantes na República Brasileira. é verdade. Nós não temos um número assim crescente, né? Nós temos uma grande falha Ainda nesse. tem, está Ainda precisando de tem, mais. está precisando de mais. Senador, eh, o seu, a educação, ela está, ainda falta muito Falta, para avançar? falta muito. Eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada com muito esmero, né? Falta muito, falta muito. A gente precisa entender que isso é um meio, isso é um investimento na economia do Brasil, inclusive. Se a gente, porque tem pessoas frias que pensam só na economia, não pensam no cidadão, na cidadã. Então, se a gente tem uma educação primeiro nível, de verdade, a gente termina influindo positivamente no caminho da Na economia, economia, né? porque as pessoas vão render mais, vamos fabricar mais dinheiro, vamos ter mais possibilidades de emprego e tudo mais, Alguns países eles desenvolveram economicamente assim, pela educação, né? pela educação. A educação é fundamental, é fundamental. É, Não temos muita. E na política, senador? Como o senhor vê a política? eu vejo, a mim assim, eu vejo que o Senado, o Congresso, como tiveram posicionado, né? Tiveram melhor. O doutor Ulisses Guimarães falava assim, Câmara e Senado sempre vão piorar, sempre vão ser importantes como guardiães Na da Constituição, Constituição, da da democracia. Né? democracia. Então, é verdade, é necessário. Mas não custa nada dar uma burilada. Não custa nada. Né? Cadê o Carlos Lacerda de hoje? Né? Cadê o É o Marcelo Mendes resgate, de né? hoje? Cadê o senador Otto Virgílio, filho do meu pai, de hoje? Eu não vejo, não consigo ver nada parecido. Vejo pessoas que têm valor, pessoas que prestam atenção, mas eu sinto que eu participei de um congresso onde o debate era duro, mas era fraterno, o debate era duro, mas não havia clima de ódio. Nós terminávamos, eu estava cansado de debater com o adversário duramente, duramente mesmo. Depois a gente já não estava junto. O que, que eu iria
deixar de ser amigo de uma pessoa. Não havia essa polarização toda de Eu ódio, não né? estou falando de amizade. Não tinha. Essa coisa do ódio, ela ridiculariza os autores da política do ódio. Eu não tenho ódio, gente. Eu não sou capaz. Eu perdoo com muita facilidade. Eu cheguei numa fase, doutora Eunice, e numa idade em que eu aprendi muito a perdoar e a ser perdoado. Aprendi a ser perdoado e aprendi a perdoar. Ou seja, tive uma época que eu não aceitava nem que me perdoasse. E eu também não perdoava. Até o tempo, eu comecei a ver. O professor Emani, ele me perseguia muito, me ajudou na PUC, né? Eu competia pela PUC muito, e eu via que ele vinha, tudo que é luta minha, eu era do jiu-jitsu, né? Tudo que luta minha, ele estava lá, e sempre vendo defeitos em mim, ameaçando se classificar e tudo mais. Até que um dia, o campeão Hiroshi Suzuki venceu o campeonato, nós fomos para a repescagem com ele, eu acabei ficando em segundo lugar, mas a repescagem não era com ele. Tinha um sujeito, o Cafajeste, né? Que era do meu time, do Clube Regatas do Flamengo. O Suzuki olhou para mim e fez assim, ó, mostrou o joelho dele, sabe, desse tamanho. Estava passando leite, passando gelo, muito gelo. Mas estava com a calça arregaçada, né? E era uma pessoa que trazia medalhas para o Brasil. Campeão sul-americano, medalhista pan-americano, quase foi medalhista olímpico, tirou quarto lugar, muito bom. Um cara extraordinário. E como pessoa também. Depois se formou em engenharia, acredito que esteja se dedicando a esse trabalho. Mas o Suzuki, eu fiz assim para ele, ó, como que ele diz, para deixar comigo. Quando chamaram o meu técnico, que era o Trajaninho, era meu rival no jiu-jitsu, muito bom atleta. Ele lá era o professor de judô e tudo. Então ele dizia para mim, eu não quero que você lute com esse Zanda. Não. Por quê? Porque ele vai dar confusão. Não, não vai dar confusão. Ele fez o que fez com o campeão, olha ali o Suzuki como está. Ele desse tamanho assim. Esse cara não vai fazer isso comigo. Não vai fazer de jeito nenhum. Aí começou, ele deu 6 chutes, essa parte do pé aqui, 6 chutes. E, e prejudicou os 2 joelhos do campeão. Aí chegou comigo, eu dei 6 chutes nele, logo começou. Joelho, 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 joelho. Aí o Armani veio e queria me desclassificar. Aí eu disse, pode fazer à vontade. Eu vou dar uma surra nele na rua. Pode fazer à vontade. Aí ele disse assim, eu estou lhe falando, ele pode fazer aquilo que ele fez com o Suzuki, eu não posso fazer o que eu fiz com ele. Ou ele ia deixar ele fazer isso comigo. Por favor, eu vi como está o campeão. Agora, ele vai fazer comigo o que ele fez com o campeão? Não vai fazer. E não fez. Ele agora vai ter que botar o gelinho dele no joelho, No gelo, porque ele né? ia fazer isso comigo. É o nível dele. Não é. Eu disse, não, mas ele tem muita gente aqui com ele. Ah, tem, que beleza. Eu digo, tem alguém do jiu-jitsu aqui? Ele deve estar uns 30. Nós. O que deve é. Eu digo, viu, eu também não estou tão sozinho assim. Eu não sou uma pessoa solitária no meio do judô. Eu não sou. Então, se esse rapaz colocar o bobo, eu vou me encontrar com ele lá fora. Não tem dúvida nenhuma. Se ele ficar aqui dentro, eu vou dormir lá fora para ele sair. Mas eu não quero admitir que ele faça isso que ele fez com o Suzuki. Eu meramente fiz uma retaliação, porque ele não podia ter feito. Quer dizer, então, sabe o que eu fiz? Eu estava falando toda vez que eu vou ao Rio, a gente se reúne no Clube Mar em Paz, um grupo da velha guarda, da elite do jiu-jitsu. Aí eu falei do, do Hermani, eu digo, olha, eu estou precisando pedir desculpas a ele pelas grosserias que eu fiz. Sobretudo quando ele pegou uma vez no meu braço, ele, por favor, professor, solte meu braço, porque eu não aceito um homem pegando no meu braço. Por favor, tire a mão. Ele tirou a mão e falou, pô, você realmente já teve vida usar? Voltei para lá, ele estava com 93 anos, agora fez 94. Eu ligo para ele assim, 2 meses, 3 meses. Cheguei, ele pensou que era o político, ele conhecia o político, Arthur Vigia. Filho dele, o Rude, passou para ele o político. Esse é um político, né? No Amazonas, é um político, conhece. Não, você foi juiz, papai. Várias lutas dele. Assim, no esporte ele é conhecido como neto. Neto? Ah, sim, neto.
Não, manda ele entrar. Aí eu entrei, ele falou: "Professor Neto". "Eu sou, eu vim aqui falar com o senhor". Aí ele falou assim: "Você foi das pessoas que eu fui juiz, talvez você tenha sido a mais mal educada". Eu disse: "É, tá bom, mas eu quero te pedir desculpas por tudo, todas as grosserias que eu posso ter feito. Eu quero passar uma borracha do que o senhor fez comigo, quero dizer que lhe peço desculpas pelas grosserias que eu fiz, porque eu não quero de jeito algum ficar distante do senhor numa hora em que o senhor precisa de amigos e numa hora em que eu preciso de amigos também sempre". Agora eu ligo para ele me abraçou, me beijou, choramos, ficamos emocionados, né? Sim. E o professor Armandinho está muito bem. De vez em quando eu digo: "Hoje, cadê o Armandinho?". É. Aí ele tem Então não precisa ser assim, né, essa briga acirrada que já Não, não. né, que divide, né. Ele me tirava ponto mesmo. Eu estava lutando com um cara, eu com 66 quilos e o cara com 96, o cara da escola naval. Eu estava levando a melhor. Ele não reconheceu uma meia queda minha, eu dei dentro. Ele caiu um pouco fora, eu dei dentro. Ele caiu fora porque ele pode até ter pulado lá para fora. Aí ele conseguiu me botar tanto defeito que o rapaz me ganhou por pontos. Então, mas eu digo: "Olha, eu tenho que pedir desculpas a ele". E a tantas pessoas, sabe? Eu tenho visto de uma por uma, quando eu posso, eu digo: "Eu quero dizer que, se voltarmos atrás, eu retiraria agora tudo que eu disse de atrevimento, de impetuosidade, eu lhe peço desculpas". É uma fase bonita para mim. Eu também Pedir concordo com o desculpas. senhor. Pedir desculpas e, na política, terminou a eleição? Terminou, né. Terminou isso? Para É, que é verdade. continuar essa Mas o Nino foi quase meu inimigo. Terminamos amigos. não é? Porque ele, no final da vida dele, então eu estava muito junto dele, talvez mais que todo mundo, muito junto dele. E conversamos muito. E, e um dia eu vi o médico falar para ele que ele não podia beber álcool. Ele, teimoso, falou assim: "Roberto Carlos, traz uma garrafa do vinho em 1974". Eu digo: "Mas menina, esse vinho é caro, safra de 74". Eu falei: "Não, não, o nome dele é 1974, não é da safra de 74". Eu digo: "Pois é, mas está proibido de você beber médico, eu ouvi". "Não, mas eu estou na contagem regressiva". Digo: "Mas menino, todo mundo que nasce, quando passa o primeiro dia da pessoa, já Já foi um está na dia de contagem regressiva. Já foi um dia de contagem regressiva". verdade. Muito bem. Aí ele disse assim: "Bom, então", eu disse assim: "Então, já que você resolveu beber, eu posso ser o Tom?". Ele falou: "Sim". Eu peguei o copo dele, assim, botei 2 dedos. E peguei o meu e enchi. Para acabar depressa o negócio lá, né, enchi o meu. Aí ele falou assim: "Arthur, eu já ouvi falar muita coisa de você. Isso, aquilo, defeitos seus, tal, mas nunca ninguém me falou que você era ladrão". Eu digo: "Mas eu não sou ladrão mesmo". Ele: "Pois é, mas agora você está roubando meu vinho. Você botou o teu copo cheio e o meu barato". Ele: "Pois é, nesse campo eu estou sendo então um bom ladrão de vinho, porque faz mal para você". Aí ele disse: "Não, mas senão eu não vou tomar só essa porcaria". Aí ele: "Então tá bom, vamos". Eu enchi a garrafa dele e acabamos o negócio lá, ele estava bem. Eu digo: "Olha, não fala mais de contagem regressiva, vamos adiar essa contagem, vamos adiar, vamos viver. Eu ligo você a uma coisa, não as nossas brigas, mas é o fato de meu pai ter fundado a UFAM e você ter fundado a UEA. Isso bota você junto do meu pai, e me bota muito admirador dos dois. E isso significou a gente diminuir substancialmente a exportação de cérebros para outros lugares. Aqui não tinha praticamente uma universidade. O meu pai fez a UFAM e você fez a UEA. Foi um complexo universitário que virou. E eu fico muito grato a você como cidadão do Amazonas, como eu sou grato ao meu pai como cidadão do Amazonas também. É, e uma atitude fundamental para o desenvolvimento do ser humano, né. De que, como o senhor acabou de falar, que produz, que traz riqueza, que traz igualdade social, sem educação não há É, possibilidade não, de conversarmos, nem conversarmos sobre igualdade, não há possibilidade, porque a não, educação é fundamental. Há hoje um descompasso muito grande.
Como é que o senhor vê a democracia? Que nossa democracia é recente, né? Ela é recente, ela Recente. precisa ser adubada, é uma flor muito bonita. Tem momentos em que alguns deixam de adubá-la, de Adubá-la, tratar né? dela. Ela precisa ser bem tratada. Então, Nutrida, eu né? me ponho logo, virtualmente e cabalmente contra quem não aduba a flor da democracia. Fico logo contra, pode ser o que for. Eu digo assim, eu tenho um ditado meu assim que eu digo, ditadura nem que me chame para ser o ditador. Não, Certo. eu vou enfrentar a ditadura. Tem a Concordo, idade que eu tiver. Eu lhe concordo. mostrei meus calomos na cabeça, né? Mostrou. Ela sentiu aqui. Por Isso foi sinal, confronto com a polícia. eu não sei como que o senhor resistiu, né? Porque eles são bem considerados. Eu também, uma vez, num confronto desse, me vinguei. Jogamos bolinha de gude, o pessoal que estava aderindo a gente, o pessoal da Milha Rio Branco, os escritórios, jogando água quente neles, né? Então eles ficaram meio desordenados. E mais a bolinha de gude, os cavalos caíam. Eu me lembro que um dos maiores carrascos lá, eu tirei um tiro de meta no rosto dele, com o pé, e aí desapareci. Desapareci e ele ficou por lá. Então eu disse assim, apanhei bastante, até me bati. Me bati. Então, a democracia é um dos grandes, é o maior ganho que nós já tivemos, né? Porque nela tem tudo, a dignidade humana, nós temos o direito funcionando na sua normalidade, Tive um direito apliado com justiça, né? com justiça. Com justiça. Depois que a senhora sabe muito bem fazer e fez, né? Durante sua trajetória como juíza, né? Então me lembro, os dois faziam frases parecidas. Um foi o Winston Churchill, outro foi o Roberto Campos. O Winston Churchill falava assim, olha, eu, a democracia tem muitos defeitos, mas ela é de longe melhor que todos os demais sistemas Sistemas, ou né? regimes políticos. Então ela tem que ser cultivada e aperfeiçoada, né? Isso aconteceu muito na Inglaterra, aconteceu nos Estados Unidos, e precisa acontecer no Brasil. Não pode mais ter ameaças à democracia, não podemos mais ter negócio de golpe. Não existe, isso é do passado. Uhum. Dia 3 de março de 1964, minha casa foi invadida. O apartamento nosso no Rio de Janeiro foi invadido. Porque meu pai não estava ali, estava em Brasília, invadiram e obrigaram minha mãe, eu e meus irmãos a cantarmos o hino nacional. Eu digo, vamos cantar. Não tem como. Minha mãe ficou muito triste, mas nós cantamos o hino nacional. E sempre olhando para eles com clareza, olhando nos olhos. Né? O papai fez um discurso sobre isso e saiu nos maiores jornais. Ele falando que eles não tinham nem a dignidade do vencedor. Eles não tinham dignidade nenhuma. A ditadura acaba com a figura da dignidade. Eles não tinham a dignidade de respeitar os perdedores. Quando uma coisa que você tem que aprender a fazer é você ganhar sem pisar no seu adversário. Ganhar sem pisar no perdedor. E perder com altivez. Sim. Perder com altivez, se levantar e enfrentar de novo. Sim. Marca a eleição, marca daqui a 2 anos, então vai ter. Sim. Vamos lá. Entendeu? Quer dizer, o meu pai fez um discurso muito bonito. Ele falava muito bem. É muito importante o nosso processo. Tem muito orgulho dele. É. Mas é para ter mesmo. É. Porque foi uma época no que não. Isso aqui não é emoção, não. É uma catarata que eu vou fazer uma cirurgia e ela provoca essa. É. Sim, porque fica úmido. Fica úmido, né? É. Se eu fosse presidente da República, qual seria a sua primeira ação? A primeira ação, sem dúvida nenhuma, seria ministério absolutamente técnico e agentes políticos fortes. Por exemplo, se eu tivesse com ministros na juventude deles, eles bem mais velhos e eles mais novos, porque acontecia o contrário. Sim. Eles eram mais velhos e eu mais novo. Eu queria o doutor Ulisses Guimarães como articulador político, junto com o doutor Tancredo Neves. Um deles iria para o Ministério da Justiça, o outro iria para o Ministério que significasse... Já está formando seu ministério já, né? Pois é. Mas o problema... Eu gostaria de ver. Eu tentei ser candidato pelo partido. Como era que o senhor informaria seu ministério todo? O Ministério? Ia ter mulher para cuidar dessa coisa da questão social, ia ter, seguindo o rumo que foi ditado pela dona Ruth Cardoso, sim,
E ela previa o ensino profissionalizante. Então, a Que é pessoa muito completava o importante. médio, podia sair para trabalhar, Sim, ou podia continuar e ter direito. Aqui o amazoniano começou o Bolsa Família. Eu reconheço o mérito dele. Eu aperfeiçoei e fiz o Bolsa Família. Aí fiz o Bolsa em línguas, Bolsa de inglês, e fiz o Bolsa Universidade. Ou seja, muita gente me encontra na rua e diz assim, graças a você, eu sou hoje doutora, eu sou hoje mestra, formada pela universidade aqui, ou fui formado não sei onde, graças a você. Eu digo, não, graças a você, eu estava lá para fazer meu trabalho. Eu peguei uma deixa boa do Amazônia e vou ampliar isso aqui. E sim, ampliamos. Então, tem muita gente que se formou, que se pós-graduou, que fez doutoramento, tudo, e que estava ali, né? Só isso, não tem que viajar para outro lugar sim. para aprender. Para se deslocar, né? É, Que não tem com quem deixar também os filhos, né? E nós sofremos muito com a questão das creches, que não tem onde as crianças ficarem na escola, na creche, no local seguro, enquanto as mães, as né? creches eram muito caras. O E dinheiro ainda federal, são caras, não? muito caras. É injusto isso. E deveriam baratear o preço das creches. Aumenta outra coisa qualquer. Sim. Aumenta a alíquota da cachaça, das É, bebidas alcoólicas e pronto. Vai substituir o dinheiro que vai ser lançado nas creches de maneira bem barata, ao alcance dos governadores, dos prefeitos, enfim. Eu acho que é preciso a gente ter muita noção de que a creche é fundamental. A mãe precisa trabalhar. Tem que precisa. trabalhar deixando a criança com Com pessoas segurança, seguras. né? Não é com o vizinho. Porque os maiores casos de estupro, eles acontecem com, às vezes, com tio mau caráter. Às vezes com aquele tio falso, que é tio, que é amigo do Ah, pai, ou é se diz isso. amigo do pai. Ou deixar com o vizinho e acontecer uma coisa ruim pelo vizinho ou por outra pessoa da família dele. Quer dizer, a proteção à criança, ela tem que acontecer. A criança não nasceu para ser estuprada. A criança não nasceu para ser manipulada. A criança nasceu para crescer, para ser grande. Nasceu para poder se candidatar a presidente da República, se fosse o caso. Ser uma grande médica, se for o caso. Ou um grande advogado, se for o caso. Ser uma grande engenheira, um grande arquiteto. Enfim, nós temos que garantir abertura para o direito das pessoas. O direito das pessoas ele é atendido sempre aos poucos É, e sempre menos do que deveria ser. isso As é pessoas verdade. merecem tudo e elas não têm tudo. Algumas têm quase nada, outras não têm nada, outras têm demais e outras têm demais até esse demais adquirido por meios ilícitos. Eu sou a favor de um combate à corrupção assim feroz, combate à corrupção feroz. E quanto ao Congresso, eu vejo que cada um faz o seu melhor. Eu vou mostrar como é que o Amazonas tem voz. Como é que o Amazonas tem voz. Sim, Como é que fala para o Brasil. E como é que fala para o mundo. Como é que fala para o mundo. isso é E importante. chegou também que, quando eu era prefeito uma das vezes, eu ia muito para viagem para falar de meio ambiente, falar de Amazônia e tudo mais. E era um assédio lá porque eles não entendiam bem. Eles pensavam que eu era prefeito da Amazônia toda. Eu digo, não, sou prefeito de Manaus, capital do Amazonas. Manaus é um maior estado, mas tem outros prefeitos importantes também. Então, eles com certeza sabem falar o que eu estou falando. Falar sobre a questão ambiental, falar sobre a questão entrava sempre a discussão da mulher, né? A discussão da oportunidade que em determinado país sabe cumprir e que aqui nós não sabemos tanto, né? Enfim, então ia lá. Uma vez eu briguei, minha esposa foi comigo, eu briguei com ela assim, passou o Arnold Schwarzenegger, Hum. cheio de gente, tá? E olha, estou com inveja dele, porque foi o único mais popular do que eu aqui. Eu não sei se é o México, mas parece que o Congresso é formado 50% de mulheres e 50% de homens. Não sei se é verdade. Eu não sei que se É, né? Mas eu ouvi esse comentário, né? Existem alguns países que a sim, mulher participa como um percentual bem considerado ainda, de acordo com o que nós temos no Brasil, é bem mais, é muito
reduzido demais É. o número de Tem participantes. sido levemente crescente. É, E eu espero que cresça mais. mas eu Até se chegar à igualdade realmente, né? é, Ou chegar a mais mulher do que homem, que elas são maioria. sim, mulher é a Então, maioria. a mulher precisa aprender a votar mulher, É verdade. porque há preconceito de certas mulheres contra mulheres. A gente tem que admitir isso. Pois é, né? Eu não havia pensado. Será que é mesmo preconceito lá, né? Assim, tipo, por que ela, não eu? Aquela coisa, sabe? Isso acabar. Preciso esclarecer, pegar uma pessoa de qualidade, o não entrar é a qualidade, tanto do homem quanto da mulher. Sim, com É a certeza. qualidade. Com qualidade, pode vestir saia, pode vestir terno, o que for. E tem que ser prestigiada essa pessoa. A pessoa merece estar preparada para fazer o papel dela, preparada para fazer um papel digno, um papel decente. A nossa gestão pública, o senhor ainda merece algumas, digamos assim, algum reforço de Sempre empenho que a merece, gestão pública. sempre merece. Eu tive 3 governos superavitários. Eu procurei fazer os governos assim, sobretudo os 2 últimos, fazer com muito esmero a questão da equação econômica. Tirava uma possibilidade maior de investimento. Eu parti da premissa que Manaus tinha que caber no orçamento dela. Mas Manaus tinha que ter interlocução fora, Manaus tinha que ter interlocução com o Banco Mundial, tinha que ter interlocução com outros bancos do mesmo Caribe, e tinha que ter uma interlocução com o poder nacional. Se eu fosse o presidente avesso à minha forma de ver política, isso não me impediria de dizer para ele que o Amazonas precisa disso, 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 disso. Se ele não atender, o pau vai comer em cima dele. Vai comer em cima dele. Uma vez no governo Sarney, eu fui com todo o meu secretariado para dizer que estava enchente aqui, não tinha chegado num tostão federal. E que estava uma enchente terrível aqui. Uma das vezes foi o meu primeiro governo. Aí eu digo assim, olha, o presidente não pode atender hoje? Então tá bom, então ele vai atender amanhã. Vou dormir aqui na porta. Vou dormir aqui na porta. Eu e meus secretários todos, secretário e secretária. Vou dormir todos aqui. Ficou daqui a pouco em rumo de abril. Eu quero falar com você. Você sobe agora, sozinho de não. Eu uno um grupo de pessoas, me testemunha, aí botei umas 3 ou 4 pessoas subindo. Ele falou, o que você quer? Uma coisa simples. Está vendo enchente no meu estado? O rio está subindo. Nós não estamos preparados para isso. Precisamos nos preparar para isso. Quando eu terminei o governo, uma minha vez eu vi um menino, meu último governo, eu estava fazendo um trabalho, preparação, cavando para a enchente não entrar em casas. Estavam vizinhas do rio, né? Então tinha que cavar. Um menininho desse tamanho, tipo 10 aninhos, falou assim, tu é prefeito? Eu sou prefeito. Ele falou, pois é, mas por que você não aproveita esse sol para asfaltar? Eu digo, olha, se eu for contar o que eu já asfaltei, eu vou ficar, meu nome vai ser José Asfalto, porque eu sempre asfaltei muito. Agora, eu estou querendo é que a sua casa não seja invadida. Eu estou tornando mais fundo esse leito aqui, mais fundo, porque quanto mais água ficar no rio, é menos água que vai invadir a sua casa. Onde é que você mora? Eu moro aqui, tá vendo? Sua casa não vai água lá? Já foi. Não é? Então eu estou cuidando para não ir. Estou cuidando para não ir. Ou seja, eu acredito muito que nós devemos ter uma coisa crescente. O Fulano fez bem. Todo mundo deve reparar dele. Pois Ele devia essa se grano fazer melhor. Tem que a política de Estado. isso. Não ficar criticando o que passou. Ao contrário, pega o que foi bom do que passou Isso, e aprimora. toque, aprimora e vai para frente e traz as suas ideias. Suas Eu ideias concordo com você. e acabar com essa história de criar prestígio atacando quem estava antes. Não, quem estava antes de mim era o Amazonino. E o Amazonino fez a UEA. Eu não posso deixar de elogiá-lo. Sim, Fez a UEA como meu pai fez a UFAM. Então, são duas grandes figuras da história política aqui do Estado. Então, eu sempre procurei tratar. Com ele mesmo, quando ele era governador, eu era prefeito, a relação foi boa. Quando o Gilberto Betinho foi governador e eu prefeito, a relação era ótima. A gente enfrentou a cólera e estava descendo o Rio Solimões, procuramos juntar esforços, fomos enfrentar lá no interior. A gente queria um número mínimo de vítimas. Não houve vítimas no interior.
Fazia um jornal daqueles desclassificados, tabloidezinhos ingleses, que ah, xingavam da princesa Diana até o mundo inteiro, né? Eles colocaram uma manchete lá, em Manaus, capital do Amazonas, o maior estado do Amazônia, vão morrer 10 mil pessoas com cólera. Eu digo, bem, morreu ninguém aqui, não só graças a mim, graças ao secretário, ao ministro da Saúde, o Collor, que foi muito correto conosco, por o governo dele ter tido tantos defeitos, mas foi muito correto conosco, graças à minha união com o governo do Mestrinho, porque eu fui com ele para o interior, nós combatemos juntos, eu investia dinheiro municipal também, aquilo ali, e o meu objetivo eu dividir em duas partes. Uma parte do meu objetivo era enfrentar a cólera e salvar amazonenses, ou moradores do Amazonas. E a segunda parte era não deixar haver mortes em Manaus. Eu queria que não houvesse morte em nenhum município. Aconteceram alguns. A nossa luta foi tão dura e esse ministro foi tão bom que a gente enfrentou mesmo todo fim de semana, viajar pesado, corria tudo isso. E o resultado foi que isso eu liguei para o tabloide. Eu digo, olha, que fala o prefeito de Manaus. Ele, pô, não. Eu digo, o senhor é capaz de fazer uma manchete agora dizendo que não morreu ninguém em Manaus? Olha, iam morrer 10 mil pessoas, segundo a sua visão editorial. Mas não morreu ninguém. O senhor é capaz disso? Falou, eu vou pensar aqui, verdade. Diz o prefeito que não morreu ninguém em Manaus. No Amazonas, ou isso, aquele cretino mesmo, e que queria, de qualquer maneira, Que tivesse, não né? desmentir aquilo que ele havia mentido sobre Manaus. Eu de luto com as pessoas que morreram. Não foram tantas assim. Graças à minha luta junto com o Gilberto, e o Gilberto comandando aquela luta no interior. A luta aqui em Manaus ele me ajudava também. Então aqui não morreu Sim. ninguém. Não morreu ninguém. 10 mil pessoas eram na cabeça de um retardado, um debate, e faz aqueles coisas que insulta todo mundo, né? Vê defeito em todo mundo, colocava, inventava namorado para Lady Di, e não sei o que e tudo mais. Pelo amor de Deus. É, Pelo amor de Deus. não tem, não tem respeito, né? Não tem respeito. Ele vive disso. É, Ele vive de inventar histórias sobre as pessoas que não merecem. Aí eles até desprestigiam pessoas que não merecem. É um tipo de imprensa que eu considero marrom mesmo. sim, Uma imprensa muito cinzenta, que não é a boa imprensa. Eu sou capaz de qualquer coisa. Eu não consigo imaginar uma imprensa que não se manifeste, quando ela quiser se manifestar. Ou eu vejo tentativas recentes de silenciar a imprensa e eu não concordo com isso de jeito algum. sim, com Quando certeza. eu fui diplomata, eu tinha 2 anos de estágio probatório. Eu podia ser demitido a qualquer momento. Mas tinha lá o Centro Brasil Democrático. Eu tinha acabado de sair da luta estudantil. Centro Brasil Democrático, SEBRAD. Perguntei se eles queriam o artigo meu. Queriam. Aí eu, como diplomata, e contrariando muita gente lá, eu fiz muito artigo para lá e deixei de fazer. E diziam, olha, você sabe que você pode ser demitido. E eu sei. Mas com o que eu já aprendi para entrar aqui, com o que eu aprendi antes, eu não morro de fome em nenhum lugar do mundo. Meu De fome eu não conhecimento, morro. né? Isso que eu Tá? digo. Não vou morrer de fome em nenhum lugar do mundo. Então, isso é com vocês aí. Depois eu passei a me dar muito bem com o secretário-geral, consegui até que ele fizesse uma academia de jiu-jitsu para mim lá embaixo, para eu dar aula para os seguranças. Eu digo, para segurança faz esse campo. Não é para ter tiroteio, para segurar e Sim, evitar o máximo. E aí eu frequentava os sábados com alguns dos meus alunos, e lá eu frequentava o Senado. Tarde, estava lá o Euclides Pereira, que foi um dos grandes nomes do Vale Tudo, né? E eu treinava com ele, sim, ele muito forte, né? Mas não treinava pancadaria com ele, eu batia saco, pancadaria com ele não dava. Então, no kimono eu brincava um pouco com ele. Sem kimono ele ficava muito duro, né? E a gente, eu nunca me finalizou, como eu também não finalizei, mas fiquei em vantagem com o kimono. O kimono ficou mal mano a mano. E um dia ele ia bater saco. Um dia eu estou segurando o saco, fiquei agarrado no saco. O corpo dele é tão pesado que eu andei assim uns 3 metros para trás. Um saco junto. Até onde o saco foi.
Aí eu falei, nossa senhora, você pode dar soco em ninguém. Sim. E eu tive um aluno que tinha 43 anos, fez 44 anos, ele fez questão de disputar 4 vale-tudos no Brasil. Nossa Senhora. Ele perdeu 12 e ganhou 2. Eu disse, olha, você agora pode se aposentar como um cara que começou na sua idade, aprendeu jiu-jitsu, aprendeu muita coisa com o Cris Pereira, o grande adversário do Carson Pérez, e o grande adversário do Valdemar Santana, daquele homem lá da Paraíba, um animal forte e realmente incrível. Esse nome dele é importantíssimo. Foi o mais forte que tinha. Foi para o Japão, devastou bastante. Com a forma de lutar dele, com a força que ele tinha. E parecia ter uma barriga, mas não atrapalhou ele nunca. Atrapalhou ele nunca. A Zona Franca de Manaus, ela é um marco muito importante na nossa vida. O que o senhor tem a dizer sobre a Zona Franca? Eu primeiro exaltar o xará meu, Arthur, esse é o nome, sobrenome. Arthur Amorim, se eu estiver enganado. Ele passou essa ideia por um amigo dele chamado Roberto Vieira Campos. Virou meu amigo. Sabe? Arthur Amorim, ele foi, digamos, o dono da ideia. Roberto Campos entendeu como estavam fazendo muitas zonas francas pelo mundo inteiro, era bom ele aqui, fazer aqui também. Então, nós percebemos, no Brasil só cabe uma, não cabe outra. O Amapá, no debate com o ex-presidente Célio do Sarney, e ele dizendo, você é contra o Amapá? Eu digo, não, sou contra o Amapá. Eu sou contra esvaziar a Zona Franca de Manaus para ter uma que vai gerar menos coisa do que lá. Só isso. Aí ele falou, você tem que me tratar com respeito. Eu digo, claro, o respeito que eu dou ao meu colega senador. Você não é mais presidente da República. E como presidente da República, eu cheguei, nós trabalhamos juntos, eu fui líder do seu governo, trabalhamos juntos, depois tivemos problemas com o prefeito, a ponto de eu ameaçar de ficar morando aqui embaixo até o dia do federal sair. E aí, o meu secretariado todo, Manaus está lá. Não está certo porque tem um substituto, sabe? Mas, muito bem. Eu digo, senador, hoje o debate é que tem que ser franco. Estamos aqui para debater. Ele foi lá, eu respeito muito ele, simpatia por ele. Quando eu for ao Brasília agora, eu vou dar um beijo nele, porque ele está muito bem, 95 anos, vai fazer 96, está inteiro, está com saúde mental, sabe? Coisa que Importante. muito importante. Né? Eu vou também dizer para ele, olha, nos momentos de grosseria, eu quero lhe pedir desculpas. Antes de dar um beijo nele, pedir desculpas. Vai pedir desculpa. É. É. Eu aprontei muito. O nosso turismo aqui, o que faríamos? Olha, é impressionante como o turismo pode crescer no Brasil um pouquinho. Mas durante muito tempo nós tínhamos menos turistas no Brasil inteiro do que na Jamaica, só ela. E o Brasil tem várias Jamaicas aqui dentro. É. Se é praia, pelo amor de Deus, tem o Nordeste, tem o Rio de Janeiro, tem Rio Grande do Sul, tem se quiser praia, aqui, mar tem Salinas, no Pará, Pará, tem aquela outra, que é Água Salobra, um outro lugar, outra praia. Quer dizer, nós temos praia e atrativos assim, muito maiores do que a Jamaica. Então, não podemos, no total, uma população de 200 e tantos milhões de habitantes, nós perdemos para a Jamaica nesse campo. Eu jogaria pesado no turismo. Eu jogaria pesado no turismo. O turismo também ele é uma forma de você fazer o país crescer e atraindo pessoas. Por exemplo, olha a segurança. A pior coisa que pode acontecer para um país é alguém ser assaltado e, pior do que isso, alguém ser morto sim, no assalto. isso é Queima o terrível. país. É que a Na segurança cidade pública, dele, né? todo mundo sabe, na cidade dele, vou suspender minha viagem para esse país, não vou, enfim. Então, a segurança tem que ser uma coisa dura e uma coisa séria. Não dá para. Eu acho legal o que aconteceu, mas não é uma coisa duradoura, como o presidente Trump pensa, não é duradoura essa paz. O, o, o Irã eu conheço de sobra. Eu conheço de sobra aqueles ayatolás, todos solteiros.
uma coincidência esquisita. Todos solteiros. Eles não tinham que ser solteiros. Eu não sei nem como é que. Tomara que eles não proíbam a população de ter relações sexuais com mulher e fazer um filho. Porque os Torá não tem filho. E são contra as mulheres. Eles odeiam as mulheres. Então eu não vou perder tempo com esse pessoal. Mas sei o que eles são capazes de fazer. Eu duvido, Deodó, que eles já não estejam a essa altura querendo boicotar o que o Trump sabe falar que foi a paz. Não foi a paz definitiva. Foi uma boa trégua. Porque eu, eu sou capaz de cortar minhas coisas, ficar careca, deixar fazer o que quiser, a coisa mais ridícula na minha cabeça. Se não é verdade que o Irã está conversando com o Hezbollah, para o Hezbollah fazer o papel do Hamas. Atingindo o Hamas volta a ser o Hamas. O Hamas é de terroristas. Sim. Eu me espantava, só sentar na mesa com o terrorista, eu só vou exterminar o terrorismo. Sentar na mesa com eles, parece até que eles são normais, né? E não são normais. Agora, precisa de um plano Marshall, como os países mais ricos, os Estados Unidos, sobretudo, aplicaram na Europa, quando a Europa estava muito mal, aplicaram no Japão, que quem sai da guerra sai mal, né? O Brasil não teve tanto envolvimento quanto a Inglaterra. Fizemos o plano Marshall, todo mundo colaborou. O maior colaborador foi o Brasil. Estados Unidos colaborou com o Brasil bastante. Então, o plano Marshall precisava ser feito na África, nos países mais pobres da Ásia. Porque sabe o que acontece? Doutor Eunice, é que a pobreza também leva para o terror. A pobreza, a falta de horizonte, a falta de futuro, a falta de um destino para frente. É sempre aquele destino. Aí chega um homem e é travado, né? Tem aquela coisa boa que o homem que vê aqui diz assim, pô, você joga bem futebol. Leva ele para jogar no Corinthians, no Flamengo, no Palmeiras, em qualquer lugar. Do outro que é soldadinhos para o terror, para o terrorismo. Então, o terrorismo deve ser combatido muito fortemente. Não fazem nada com os donos, os homens que mexem com o terrorismo, dando dinheiro para eles. Estão lá, cercados de mulheres, cercados eles estão em Doha. Muitos deles moram lá. Por que não deixá-los lá? Eles continuam fazendo tudo o que eles faziam. Estão em Doha, na jogatina, estão ali, tem muito dinheiro, dinheiro roubado, dinheiro desonesto. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que enfrentar essa coisa da segurança, sabe? Enfrentar mesmo, enfrentar mesmo. Tem que ter uma espécie de xerife aqui que dobre isso, enfim. Não temos como pensar em turismo com a segurança. Pois é, tão frágil, tão flébil, né? Tão frágil. Nem ninguém arrisca vir para o país para ser assaltado, para morrer, inclusive, Não, né? pega mal, vai para uma cidade onde está. O país dele tomou conhecimento, mas a cidade dele tomou conhecimento, ou dela, tomou conhecimento. Aí eu pensava em ir lá, mas não vou mais. Sim. Eu pensava em ir lá, mas não vou mais. Ele começa a ouvir essa coisa. Eu pensava em ir lá, mas não vou mais. Pensava em ir lá, mas não vou mais. Eu queria ir lá, mas não vou. Eu gostaria de ir lá, mas não vou. Porque não quer ser assaltado, quer ter segurança, quer ter tranquilidade, né? Quer ter enfim, o direito de curtir, um país bonito como o Brasil, né? Eu penso que a nossa juventude, nossos jovens, né, eles não têm mais liberdade de sair, passear e se divertir se não for acompanhado. A menina está com 20 anos, 25 anos, o pai ainda tem que levar e buscar, trazer, porque não tem como ficar, não é? Não tem mais liberdade de passear, de se divertir. Sabe, doutor Luiz, eu morei um tempo em Nova York, bem jovem. E foi assim, bom, eu passei um tempo lá e eu falava inglês corretamente, né? Eu não fui lá para aprender nada. Eu fui lá para conviver com Nova York. Na pior época, segurança pública, você tinha que andar com $50 no bolso. Eu viciado em heroína, tinha armado. Se você não desse $50 para ele, se desse, ele guardava a arma na hora. E correspondia a uma ou mais doses de heroína, né? Então, nunca aconteceu. Eu vi os viciados, mas nunca nenhum chegou perto de mim. Graças a Deus. Então, eu
eu posso dizer que foi uma experiência muito bonita para mim, porque eu aprendi tanto. Por exemplo, uma coisa que eu vi assim, vamos para a praia, eu esqueço o nome da praia. A praia, o nome é bonito, eu estou empolgado com o que nós estamos falando. Eu fui lá, eu disse, isso é praia? Uma praia cheia de pedras e coisas. Eu digo, pelo amor de Deus, praias são as nossas lá. Nossas praias são muito mais E lindas. tinha turista do Canadá lá, tinha turista de outros lugares. Eu digo, poxa, pessoal, vamos para o Brasil, que tá? O Brasil precisa de turista e vocês vão encontrar praia de verdade, né? As praias do Nordeste são intocáveis. São lindas. As nossas praias aqui são bonitas, para quem quiser ficar na água doce, né? Nós temos muita coisa para fazer, para ver. Mas o fato é que eu dei aula de judô, de jiu-jitsu, perdão, numa academia de judô lá. E isso era bom, porque eu ganhava bastante para me sustentar. E eu, então, o pai era dono da academia, o filho era campeão americano, peso pesado júnior, né? Ele era muito jovem, mas campeão. Então, grande como ele era, eu falei, olha, você tem meio minuto para ganhar uma luta no sol. Então, vamos treinar bastante isso. Eu vou me oferecer para você pegar o meu braço, pegar o meu pescoço, em menos de 30 minutos. É rápido. E aí você vai ganhar muita gente. Um dos judocas, assim, que melhor se deu foi o Flávio Canto, que se especializou em jiu-jitsu. Então, o Flávio Canto ganhava muita luta no solo. Quando caía, o que derrubava, pensava que estava por cima, daqui a pouco estava sendo levando o estrangulamento por parte do Flávio Canto. É um grande cara, um grande bom lutador nas duas hipóteses, né? Então foi bom, eu dava aula lá, dava aula para moças, dava aula para jovens. Foi uma experiência bem vivida, né? Bem vivida, porque ali, não, terrível, terrível mesmo. Não era fácil, não. Todo dia tinha morte, tiro perdido. Todo dia Sim, tinha uma notícia desse tipo. E não era. é preocupante, assim, né? É preocupante, né? Você sair de casa e não sabe se volta também. E a BR? O que você acha da nossa BR? A BR precisa sair. Para Precisa mim, não sair. sairia como estrada, ela sairia como ferrovia. Ferrovia, né? A ferrovia ela tem muito mais o que oferecer. A BR ela chama o prostíbulo junto do posto de gasolina. Então, prostíbulo chama bandidos. Então, eu preferiria a BR tocada por uma ferrovia, mas fazer mesmo, começar a fazer, digamos, no próximo governo, e entrar com tudo. A ferrovia vai daqui até o Acre, né? No Acre. Vai até lá, direto. Não para em lugar nenhum, vai direto. Com segurança, inclusive, né? Porque não é fácil assaltar uma. Não estamos no tempo do Jesse James, né? Que era um heróico e muito bem falado assaltante de trem, ele e o irmão dele, né? Ele e o irmão dele. E agora não tem papo pro Jesse James, né? Não tem. Agora, eu sou a favor, fui voto derrotado uma vez, insistiram na estrada, eu digo não, eu faria a rodovia. Mexe muito menos com a natureza, oferece rapidez, oferece segurança, oferece tranquilidade. Quer dizer, eu sou a favor da rodovia. Vou lutar Facilita a pela vida das rodovia muito pessoas que sempre. precisam, né? Facilita a vida, né? Facilita a vida da. Até o próprio preço, haverá de ser um preço bom, preço adequado, né? Isso. Mas eu imagino que vai sair, né? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu diria para a ministra, que aliás é uma querida amiga minha, eu diria assim, olha, você está sendo muito hormona. A gente precisa se colocar perto para baixar o custo Amazonas e ajudar a baixar o custo no Brasil. A gente precisa ter nossos produtos mais facilmente na mão de pessoas que estão no centro, onde corre o dinheiro, onde tem estrada por tudo que é lado, enfim. Então, tem uma estrada para Parintins que pode chegar longe. Teria que fazer a estrada. Já sei que vai ser a mesma confusão. Eu faria uma rodovia. Ela mexe o mínimo com a questão do meio ambiente. E ela resolve uma questão que está aí É mofando um ser tempão. visionário, né? Mofando por um tempão. Tem político que aproveita para a campanha contra a estrada, não sei o que, a favor da estrada, perdão,
Aí eu pergunto, mestre, o que você fez para a estrada sair? Você chegou a pressionar, foi ao presidente, disse para ele que não é possível continuar assim, o Amazonas isolado do resto do país, não é possível. Então vamos fazer. Se é a estrada que você quer, né? Eu prefiro a ferrovia. A Sim, ferrovia ela é rápida e mexe um pouco com a natureza. Eu também percebo de longe o mal que faz de respeito à natureza. A natureza nossa sim, é, com certeza, é a né? sabedoria de muitos que nos mantém com 89, 90, 91% de árvore Árvores natural, naturais, né? árvore originária, né? As nossas árvores nativas, né? Que são Nativas. muito importantes. E também os indígenas têm uma participação muito grande. Eles precisam do espaço deles, não é? Sim, A gente olha assim, de qualquer precisam forma, de qualquer preservar forma, os índios, respeitar os índios. os Eles são índios, nossos antepassados, né? Eles sim, são sábios, eles têm muito o que nos ensinar, até em medicina. Eles sabem qual é a planta que é boa para diarreia, eles sabem qual é a planta que é boa para segurar uma menstruação pesada. Eles sabem disso e eles podem mostrar, eles mostram duas pessoas importantes. O mateiro, que sabe entrar e sair da mata, da né? mata, e o E o índio. índio. O índio. Inclusive, os índios são muito usados no São Gabriel da Cachoeira como soldados. Eles são muito preparados. Se onde houvesse uma tentativa de invasão do Brasil, eles iam fazer uma luta dura de roer mesmo. Sim. Porque Difícil de a vencer. vantagem da guerrilha não está com eles. Estão vindo de peito aberto. A vantagem está com quem está com quem conhece A mata, a né? massa. Então, invadir a mata, bom, vai ter um cara por trás, vai ter um que está fingindo que Ele, está pela frente, ele surge e você não sabe nem de mas sabe onde. de onde. Está escrito que é vida. Então, eu acho que vale tudo para salvar a soberania brasileira. Eu É, não consigo imaginar o Brasil sendo invadido assim por ninguém, porque nós não somos uma organizaçãozinha, somos um país respeitado, um país grande, um país com 200 e tantos milhões de habitantes, um país que faz parte dos 10 maiores PIBs, né? Maiores produtos internos brutos, né? Já chegou a ter uma posição melhor, mas está entre os 10. senador, o Brasil é um país muito, né? Muito rico. Então, assim, Ele é quanta muito riqueza rico, né? desperdiçada. Né? E será que tem que pensar mais um pouquinho? Tem que gostar do país? É, Tem que amar isso vou aqui? dar um exemplo do governo Lula. Eles cederam uma parte importante do presidente Figueiredo para os chineses. Então, lá tem nióbio, lá tem estanho. Mas eu vejo que eles não estão tão interessados no estanho e no nióbio. Ensino no urânio, que é um insumo fundamental para se fazer a bomba atômica. Então, por que não ganha dinheiro com nióbio, com estanho? Porque ele está de olho no É na presidente parte Figueiredo, né? militar de Figueiredo. Quer Quer, dizer, quer dizer aí que lá a China depois, já está caminhando. se o presidente dissesse assim, aquele contrato nosso venceu, vamos pedir da hora que vocês saiam. Ele não. Como é que você vai tirar a China daqui? Tira mais não. Tem que tirar um dia, né? Um dia tem que tirar. Até por relação diplomática positiva com eles, sem aderir ao regime deles, que não é o nosso, nossa democracia. A gente tem que lutar por ela, aprofundá-la. Sofre um arranhão aqui, a gente protesta por lá, a gente vai para a rua. Você imagina que a democracia nós vamos ter trabalho para resguardar a democracia Eu nossa? acho que sempre sim. Se a China já Tem está em uma presidente frase, Figueiredo, tem uma frase que eu não me engano, não sei se é do Carlos Lacerda ou do acho que é Afonso Henriques de Melo Franco, que era também um grande orador. grande homem, né? E grande homem. Ele falava assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. É, verdade. Senador, então nós estamos finalizando o programa, mas veja quanta beleza, quanta riqueza, para que a juventude, inclusive, pensem no que está acontecendo hoje aqui. Assim, Esse momento que o senhor está disponibilizando para o nosso Estado, para os nossos jovens conhecerem um pouquinho, né? Um pouquinho do que é um homem lutando e luta para vencer e sempre resguardando o Estado de Direito, a democracia com tanto vigor. E veja bem, a nossa geração, eu digo a nossa geração, eu sempre falo que a nossa geração
Nós temos também responsabilidade, nós temos compromisso, sim, com o nosso país, com o nosso Estado, com o nosso país, com nossas instituições. Por isso, senador, o senhor nos representa. Eu posso dizer uma coisa? Pode. É o seguinte, eu fiz do meu querido amigo e irmão Arthur Perillo, que tem 62 anos, foi 4 vezes governador de Goiás. Não sei se ele vai tentar agora, não sei se ele ganha agora, mas eu sei que o senador Miro ele se elege com muita facilidade. Eu noto que ele, no fundo, ele pensa em voltar ao governo. E ele é muito meu amigo, muito querido mesmo. Eu o escolhi para ser primeiro-ministro, primeiro vice-presidente da casa. A minha bancada tinha esse poder, coube a nós. E a gente sabia que o presidente Sarney, como senador, ele tinha um limite a, a, a aguentar. Então a gente ficava enchendo linguiça quando a gente queria derrubar projetos, ia, ou aprovar projetos, e a gente queria enfraquecer quem se opunha aos nossos projetos e queria enfrentar também aqueles que se opunham à nossa derrubada do projeto deles, né? A gente esperava o Sarney cansar, ele saía, se retirar, assumia quem? O Marconi Perillo. O Marconi Perillo dizia. Uma vez ele me deu, no exagero, 47 minutos. Falar, em 47 minutos. E um outro senador falou, poxa, qual é que dá para ele 47 minutos? Para mim, dá 7 minutos. Eu digo, eu posso intervir, presidente? Pode. Eu quero dizer o seguinte, talvez a opinião que o presidente da casa faça, o presidente da casa hoje, que é o senador Marconi Perillo, deve achar que o senhor não tem assunto para 47 minutos. Então, o senhor em 7 esgota seu assunto todo de uma vez, né? Quem tem o que dizer, diz. É verdade. 97 minutos até. Mas isso aí não parece que seja o caso. Você já está me menosprezando de jeito para ninguém. Eu tenho você como uma pessoa que precisa só abrir mais os olhos um pouquinho e perceber os equívocos que está ajudando a serem cometidos. Então é isso. Ele teve um sujeito que disse assim para mim, na Câmara, ele não foi senador, na Câmara, ele disse assim para mim, tinha fama de matar gente perto da fazenda dele, e não sei o que, uma figura assim esquisita. Eu disse para ele, ele falou, eu não preciso, isso me concede uma parte? Eu digo, oportunamente. Estou tratando de outros assuntos e estou com uma lista de aparteantes anteriores a Vossa Excelência. Aí, vamos lá, vou falar. Depois que ele chegou, tipo, você tem uma parte. Você acha que demorou muito. Tem que me respeitar. Mas eu sempre respeitei Vossa Excelência, eu não tinha respeito a ninguém. Apenas eu tinha o compromisso de ceder uma parte para as pessoas que estavam lá. Ele falou assim, saiba que eu não sou um mentiroso. Nem eu. E saiba que eu não tenho duas caras. Que eu tenho certeza que você está falando a verdade. Você, se tivesse duas caras, não ia usar essa. Ia usar outra. Ia usar outra. Entendeu? Ia usar outra. Aí ele diz assim para mim. Aí o amigo dele pede a parte. Já, essa pode pedir a parte. Por que você demorou tanto a me dar uma parte? Uma razão simples. Paciência, eu vou ser mais direto do que foi com o seu parceiro. Eles são parceiros, assim, acho que muitas coisas, né? A voz do povo, Vox Populi, Vox Dei, né? A voz do povo é a voz de Deus. Aí eu disse assim para ele, eu vou lhe dizer, vou lhe explicar de maneira bem didática. Este pedaço aqui, foi a parte séria do meu discurso. Paciência não cabia nela. Agora entrou uma parte mais aberta. Paciência cabe aqui. E vem. Ele falou que assim, eu sou menor que os outros. Não. Você só não tem o domínio dos assuntos que foram tratados antes. Infelizmente, essa se preocupa muito. Ele fala assim, porque eu acho até engraçado, eu, eu, sou, eu sou homem. No meu estado, eu peguei uma coisa que era de outro deputado lá atrás. Aí eu plagiei do deputado. Aí ele disse assim, todo mundo no meu estado é muito homem. Eu digo assim, pois é, tá no meu,
Eu estou copiando aqui o deputado Último de Carvalho, que disse isso na Câmara quando ela era no Rio de Janeiro ainda. No meu estado, a coisa é boa, porque metade é homem, metade é mulher. Nós nos damos muito bem. O seu só tem homem. Não disse que todo mundo é homem lá? Não, mas eu quis dizer, eu me referi às mulheres. Ficou evidente. Você só não se referiu às mulheres. Ficou evidente. Se tivesse, teria dito, nós somos homens e tem as mulheres. Eu não me referia num estado que só tem homem. Eu já fui no seu estado e vi mulheres. Não eram turistas, não, pessoas de lá. Eu quis dizer num sentido, como é que é? Sentido O que é figurado? figurado, sentido que ele quis dizer isso. Eu digo, sim, mas você é afetado. Lá todo mundo é homem. Então, eu sou homem também. Seus homens não são mais homens que eu. Mas no meu estado também tem muito homem. Mas tem muita mulher. Nós não somos bem, nós estamos muito bem. E isso não é coisa minha. Eu copiei do. Não saiu do meu ouvido. Eu era muito garoto e estava assistindo uma sessão que meu pai estava falando. Depois entrou um outro deputado, foi aparteado, o Último de Carvalho, e, disse assim, e foi um deputado gaúcho que disse assim, antes do Último de Carvalho, o deputado gaúcho falou assim, no Rio Grande do Sul só tem homem, tudo é homem macho, não sei o quê. Aí ele disse assim, ué, eu sou de Minas, e lá metade é homem, metade é mulher, e nós não muito bem com isso. Foi uma risadaria aqui. Só no meu caso, quase deu choradeira, né? Estavam com raiva, ficaram com raiva. Eles não podem ter um estado só com homem, tem que ter mulher. Senador, o senhor pode fazer, deixar a sua mensagem para quem nos assiste, para quem vai nos assistir. E refira-se aos jovens também, Sim. por favor. Aos jovens, eu peço a eles assim, estudo, amor ao estudo, humildade com os humildes, não arrogância com os poderosos, mas altivez com os poderosos. Altivez é diferente de ser arrogante. Humildade com os humildes e altivez com os poderosos. Aprender a não baixar a cabeça nunca. E aprender a buscar o seu caminho, o seu futuro. Encontrar com o futuro. O seu futuro, com certeza, pode ser brilhante. Eu faço muita fé na juventude. Se a gente não fizer fé na juventude, a gente vai ter que país? Que país? Vai ter um país só de velhos que não são capazes de fazer mais nada? Tem pessoas que têm que vir por aí. Eu quero que venham parlamentares melhores do que eu fui. Eu não fui um mau parlamentar. Eu todos dizem isso. Sim, então, eu não fui um bom parlamentar. Mas eu quero ver gente melhor do que eu. Melhor. Muito bem. Quero ver. Então é isso. Para os jovens, um grande abraço, uma grande presença e saiba que eu sou uma pessoa que, não importa a idade que vai avançando, mas aqui dentro pulsa um coração de jovem. Isso é muito importante. Concordo perfeitamente que nós somos jovens, né? Somos jovens. Acabamos de falar que nós somos jovens e temos bastante consciência de que nós temos responsabilidade e compromisso com todos, né? Com os jovens, com as crianças, com os idosos, que é muito importante. Com a sabedoria, o país tem que aprender a respeitar os idosos. Né? Que aqui, sim, ó, veja bem, nós temos grande sabedoria, grande experiência para passar para todos nós. O que nós adquirimos hoje? Né? Vale ouro isso aqui. Muito obrigada, senador. Muito obrigada a todos. Muito obrigada e continue conosco nos próximos programas. E futuramente, quem sabe, o senador volta aqui para conversar com todos. É um prazer, viu? Uma boa tarde. É um prazer. Me respeito aos jovens, me respeito aos minha idade, meu respeito aos idosos. Eu creio que respeito deve ser total. E repito essa frase. Ou seja, é bom ser altivo com os poderosos, mas é necessário ser humilde com os humildes. Sim. Humilde é para ser ajudado. Se eu puder dar a mão, dê a mão. Exato. Dê a mão. Agora, o poderoso, não baixar a cabeça jamais. Não é falar com arrogância. A arrogância dele tem que ser combatida com a nossa altivez. Seja quem for poderoso. Os poderosos passam. Os jovens vão se transformando em pessoas poderosas. Eles têm que ver isso. Humildade com os humildes e
coragem, altivez diante dos poderosos. Tem pessoas que são arrogantes com os humildes e se rebaixam perante os poderosos, É verdade, não é? é verdade. São, assim, digamos, muito fáceis, né? De Ser dominados, se né? encantam, Se encantam. com o poder, com as benesses do poder. Isso é ruim, É muito ruim, é é muito péssimo. ruim. E acreditar, né? Acreditar nessa juventude, que nessa juventude é o nosso propósito de vida, né? De seguimento. E acreditar também na nossa terceira idade, nas pessoas que têm a experiência que o senhor tem, a sabedoria, né? Hoje o senhor deu uma lição aqui de sabedoria. Puxa, Foi uma lição de sabia não. sabedoria. Eu acho Saber que eu perdoar. peguei aqui uma lição de sabedoria. O senhor. E quero confirmar que a senhora foi excepcional numa eleição. Eu ouvia Mazonino e Serafim Corrêa. Serafinha. A senhora foi dura. A senhora combateu no que pôde os erros. Acabou dando a vitória do Serafim, mas não que a senhora tenha feito nada por ele. O povo quis o Serafim. Depois ele quis o Amazonino de volta. Sim, E são duas grandes pessoas. são. O Serafim é uma pessoa que eu amo também, que tenho Também. muito carinho por ele também, como tenho saudade do Amazonino. Eu aprendi com a luta com ele, eu aprendi que ele tinha qualidades. Então eu tenho saudade dele. Sim, Tenho saudade dele. Acho que ele foi um grande cara e retiro tudo que falei dele. Porque, inclusive, cheguei a pedir perdão para ele também. é. Essa Ele nos trouxe aquilo que eu chamo de ousadia e acreditar e ser visionário também. É como o senhor. Temos grandes homens aqui, né? Temos. A Beth Aziz. Sim, a Né? Beth Aziz. A A Beth Beth Aziz Aziz é. muito bem. Eu me lembro de um deputado que ela deu um sapato alto, cravou na cabeça dele. E aí, A Beth Aziz, minha comadre. É, estou com mais. minha comadre, é a madrinha do meu filho. É uma figura que eu gostaria até de vê-la, sabe? É. Eu não vejo a Beth há muito tempo. Tivemos Eunice Muito amigo Biquiles dela. também, que representa muito nossa. Né? Eu disse que está viva, né? Tá, sim, Viva, sim, tá graças a bem. Deus. Graças a Deus. Ainda o Humberto Biquiles tem para O contar. Humberto é muito meu amigo, eu gosto muito dele. Tá bem. Trabalhou comigo, eu sou Então, grato a você ele. vê, olha, nós temos pessoas que já se envolveram muito no nosso Estado, trabalharam por nós. Sim. Né? Olha, tem uma pessoa que é muito esquecida. E ele foi um ótimo deputado, sobretudo na luta contra a ditadura militar. É o José Mário Frota Moreira. É o Frota, Mário Frota. Mário Frota. Bom, Salve a Carol. bom lutador. Sim, a Carol é uma pessoa que completa hoje, muito bem. Isso. A Carolzinha, e ele é uma pessoa que e ele foi da geração dos neo-autênticos. Sim. Os que estavam antes da gente. Mário Frota tem uma história, né? Uma história. Eu falei isso para ele, você precisa contar essa história. Aí eu tenho um pleito aí, você precisa pensar e se candidatar. Porque quando ouvirem a tua história, vamos lembrar de você. Ele não cedeu à ditadura em nenhum momento. Não. Ao contrário, ele ajudou a implantar a democracia com o voto dele. O voto dele no colégio eleitoral. E depois nós fomos com o mestre Humberto Caldeira, que é quase que um pai para mim, fomos ao Tancredo. Aí eu tenho uma foto super engraçada com o Tancredo, que naquela hora eu falei, eu tive uma foto dele. A foto falou também, fotógrafo. O Tancredo falou assim, não, vá lá também, não perca uma foto. Não perca a oportunidade de estar numa foto. Não é como aquele que fica atrás, papagaio de pirata. Não é? Por que não? Eu acho que eu trouxe as pessoas, agora você vai tirar uma foto com ela. Eu tirei uma foto com ela. Aí com todos, aí todo mundo foi lá com ele. E o Mário Frota, o Tancredo passou a admirá-lo. O doutor Ulisses gostava dele. O Mário era muito respeitado na Câmara. O Mário merece um registro, né? registro por Longo da Anhança. Eu falo para ele, Mário, disputar essa eleição. Aí, para essa eleição. Exato. Porque eu sei que o seu nome é um nome. Bom, também acho. É um nome. Muito obrigada. Olha, muito obrigado. Eu lhe agradeço. Deus abençoe. Deus abençoe também. Você tenha muita saúde, que viva bastante, muito, muito, muito com essa lucidez, tá entendendo? E com essa eloquência que ainda continua viva. É verdade, é verdade.